Seu pai, sua avó ou você mesmo começam a esquecer as coisas, a ficar confuso. Os médicos dizem que Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Mas se eles estiverem errados? E se esse Alzheimer for, na verdade, algo que pode ser desacelerado, parado ou mesmo revertido? Bem-vindo ao Neurologia Prática. Eu sou o Dr. Valdir Rodrigues Júnior, neurologista. Este canal existe com um propósito claro e transformador: trazer informações médicas de qualidade, atualizadas e acessíveis para você e sua família. Porque sabemos que conhecimento pode significar a diferença entre perder alguém ou recuperar. Se você cuida de alguém com problemas de memória, enfrentou você mesmo um diagnóstico de demência ou quer estar preparado, você está no lugar certo. Aqui você encontrará esperança baseada em ciência. Hoje vamos falar sobre algo que a maioria dos médicos acaba não mencionando de forma adequada: as demências potencialmente reversíveis. Isso mesmo, há uma categoria de doenças que se parecem com demência, são diagnosticadas como demência, mas na verdade, quando tratadas corretamente, podem ser parcialmente ou até mesmo completamente revertidas. Se você recebeu um diagnóstico de demência, para você ou para alguém próximo, você precisa assistir esse vídeo, porque há esperança que ninguém lhe contou. Neste vídeo você vai descobrir as principais causas de demência que podem ser revertidas, porque até quase 20% dos diagnósticos de demência podem estar errados e como isso muda tudo, o que reversível realmente significa, os testes simples que todo neurologista deveria fazer e muitos não fazem, o que você não deve fazer e o que fazer se suspeitar que o diagnóstico está errado. Milhares de famílias estão em luto por alguém que ainda está vivo, porque acreditam que a demência é irreversível. Mas a verdade científica pode ser bem diferente. Se você quer aprender a diferenciar a demência verdadeira de condições que podem ser tratadas, se quer esperança fundamentada em evidência, assista até o final. Esse vídeo pode mudar o destino da sua família. Vamos lá? Estou com a memória muito fraca. Devo tomar uma vitamina? Sabe, essa é uma daquelas perguntas que a gente ouve o tempo todo, né? A preocupação com a memória é super válida, mas a solução, bom, ela raramente está dentro de um simples frasco de vitaminas. Aqui a gente vai entender por que a resposta para essa pergunta, na verdade, é o começo de uma investigação muito importante sobre a nossa saúde. Para a gente organizar o raciocínio, vamos seguir um roteiro bem simples. Primeiro, vamos entender o que são essas demências que podem sim regredir. Depois, a gente vai investigar as causas mais comuns por trás delas. Em seguida, um ponto-chave. Vamos ajustar as expectativas sobre o que a palavra reversível significa na prática. E, por fim, descobrir qual é o caminho certo a seguir. Então vamos começar com uma ideia que é fundamental. Nem toda perda de memória que vai piorando com o tempo significa uma doença sem volta como Alzheimer. Existe uma outra categoria de condições que todo mundo precisa conhecer. A gente está falando aqui das demências potencialmente reversíveis. O nome pode parecer um pouco técnico, mas a ideia é bem simples, na verdade. Pensa assim, às vezes, a causa da perda de memória não é uma doença do cérebro em si, mas um outro problema de saúde que está acontecendo no corpo. E o pulo do gato é que quando a gente trata esse problema, a memória pode melhorar ou pelo menos parar de piorar. Agora, olha que interessante esse gráfico. Os estudos mostram que essas causas potencialmente reversíveis correspondem a algo entre 7 e 18% de todos os casos de demência. Pode não parecer a maioria, mas é uma fatia muito significativa. Pensa só, para quase 1 em cada 5 pessoas com um quadro de demência, pode existir uma causa tratável por trás. É uma possibilidade que precisa, sem falta, ser investigada. Certo, mas que causas são essas, afinal? Agora a gente vai dar uma olhada nos problemas de saúde mais comuns que podem acabar se disfarçando de uma perda de memória mais grave. E a primeira causa já nos leva de volta para aquela pergunta do início sobre vitaminas. Sim, a deficiência de vitamina B12 é uma das causas metabólicas mais importantes de declínio cognitivo que existem. E a falta de B12 vai muito além da memória, viu? Ela pode causar confusão mental, fraqueza, aquele formigamento chato nas mãos e nos pés e até dificuldade para andar. Idosos, pessoas com problemas de absorção no intestino ou que usam certos remédios por muito tempo estão no grupo de maior risco. A boa notícia é que a reposição da vitamina funciona, mas o tempo aqui é crucial. Quanto antes o diagnóstico for feito, maiores são as chances de melhora. Agora, a segunda causa bem comum, um desequilíbrio hormonal chamado hipotireoidismo. A tireoide, aquela glândula pequena que fica no nosso pescoço, age como se fosse o acelerador do nosso corpo todo, e isso inclui o cérebro.
Quando a tireoide começa a funcionar mais devagar, tudo no corpo fica mais lento. O pensamento fica meio arrastado, a memória falha, aparece uma apatia, um humor mais para baixo e um cansaço que parece que não vai embora nunca. Mulheres e pessoas com mais de 65 anos têm um risco um pouco maior. Mas a notícia boa é que o tratamento com a reposição hormonal costuma melhorar muito esses sintomas. Outro fator muito importante, e que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, é o impacto do uso crônico e excessivo de álcool na nossa função cerebral. O álcool pode levar a quadros bem graves como a síndrome de Korsakoff, que causa um déficit de memória tão forte que a pessoa começa a criar histórias para preencher as lacunas, muitas vezes sem nem perceber. Isso geralmente não é só pelo efeito tóxico do álcool, mas também pela desnutrição que vem junto, especialmente a falta de outra vitamina importantíssima, a tiamina, também conhecida como vitamina B1. E é fundamental a gente falar da depressão. Em casos mais graves, a depressão pode causar um quadro tão intenso de lentidão, de falta de atenção e de queixas de memória que se parece demais com uma demência. A gente chama isso de pseudodemência depressiva. E a parte mais importante é que com o tratamento certinho para a depressão, esses sintomas cognitivos podem melhorar de uma forma impressionante. Ok, a gente falou bastante sobre causas reversíveis, mas precisamos ter um certo cuidado com essa palavra. Ela pode acabar criando uma expectativa que nem sempre corresponde à realidade. Vamos entender isso um pouco melhor. A pergunta que fica no ar é: quando um médico diz que a causa da perda de memória é potencialmente reversível, o que a gente pode esperar de verdade? E essa tabela aqui mostra de um jeito brilhante. A expectativa que muita gente tem é de uma cura completa, de que o cérebro vai voltar a ser exatamente como era antes. Só que a realidade clínica, na maioria das vezes, é uma melhora parcial dos sintomas ou a estabilização do quadro. O objetivo principal é frear a piora e tentar recuperar o máximo de função possível. E isso geralmente exige um tratamento contínuo daquele problema original. Essa frase aqui resume tudo. A reversão completa, a cura total dos sintomas, é rara. Ela acontece principalmente quando o diagnóstico é feito bem no comecinho, quando os sintomas ainda são leves. E isso só reforça o quanto é urgente procurar uma investigação médica o mais rápido possível. Beleza. Sabendo de tudo isso, qual é a atitude correta? O que fazer quando se percebe uma queixa de memória? E aqui a gente fecha o ciclo e volta ao início. A resposta para a pergunta, devo tomar uma vitamina, é talvez, mas só depois de uma investigação. A solução não está em adivinhar a causa e se automedicar. Ela está em buscar um diagnóstico médico preciso. O caminho a seguir pode ser resumido em 4 passos bem claros. Primeiro, identificar os sinais, observar as mudanças na memória e no comportamento. Segundo, e isso é muito importante, evitar a automedicação. Começar a tomar suplementos por conta própria pode acabar mascarando o problema real. Terceiro, procurar o especialista certo, que é o neurologista. E quarto, buscar o diagnóstico, o que geralmente envolve exames de sangue e de imagem do cérebro para encontrar a causa real do problema. No final das contas, a mensagem principal é esta: é preciso agir, não adivinhar. A resposta para uma memória que está falhando não está em um palpite, mas em uma ação bem direcionada. Então fica a reflexão: qual será o primeiro passo? Se essa explicação ajudou a esclarecer as coisas, considere se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e, claro, compartilhar com quem pode precisar dessa informação. E o mais importante de tudo, a regra de ouro. Quando o assunto é memória, o caminho certo sempre começa com uma consulta a um médico neurologista.